Olá pessoal, tudo bem? Evandro aqui de novo. Espero que ao gravar este vídeo vocês estejam todos em paz, né? E hoje eu vim trazer algumas informações polêmicas, com certeza vai gerar polêmica entre vocês. Mas eu não quero polemizar, né? Eu quero trazer informação, sabe? Todos sabem que eu fui cristão durante muitos anos. Todos que me acompanham sabem que nos últimos 3 anos eu fui Netzarim, né? Que é uma forma de fé judaica cristã. E hoje eu sou um liberto. Sim, é verdade. Hoje eu sou um liberto. Não me considero cristão, nem me considero dentro da fé judaica, não me considero dentro de fé nenhuma, a não ser na minha certeza do que eu sou. Eu sou o que sou, eu sou livre, né? Hoje eu não dependo de uma força externa para seguir a minha vida, fazer tudo aquilo que eu desejar fazer. Hoje eu não dependo da autorização de uma força externa, de um senhor externo. Eu não dependo de um senhor externo para a minha salvação. A salvação que eu procurava está dentro de mim mesmo, como certamente está dentro de vocês também, né? Então hoje eu sou uma pessoa, um homem liberto, totalmente liberto. E assim, durante toda essa minha trajetória, eu tive muitos conflitos dentro da igreja, né? Enquanto eu acreditava que eu tinha que estar dentro de uma igreja, e eu defendia isso, né? Veementemente. Desculpem, eu defendia isso veementemente. Havia muitos cristãos que me acompanhavam no meu canal, este que vocês estão assistindo agora, e alguns deles eram chamados desengrejados, né? E eu era contra isso, eu achava que todos tinham que estar dentro de uma igreja ali, seguindo fielmente as doutrinas, não só bíblicas, como as doutrinas da igreja, que eu achava que era uma doutrina salutar, que era boa para um cristão, né? Então, eu vivia ali dentro, aceitava todos aqueles dogmas, eu cumpria sempre que possível os dogmas, eu cumpria o máximo que eu podia cumprir, tudo que me falavam, tudo que o pastor dizia, evidentemente não era uma lei para mim, mas eu procurava cumprir dentro das minhas possibilidades. E quando eu não cumpria alguma coisa que ele falava, tipo uma ordem, né? Eu me sentia culpado, eu me sentia mal com aquilo, sabe? Volta e meia eu estava assim com a sensação de culpa, uma sensação de ter feito algo errado, de simplesmente não ter cumprido com uma obrigação que eu achava que era minha. Mas aí o tempo foi passando e eu comecei a perceber que eu não tinha que cumprir aquelas obrigações todas, né? Que eu tinha que seguir um pouco também pela minha cabeça, porque mesmo naquela ocasião eu achava que eu era uma pessoa com meus pensamentos próprios, com as minhas vontades, né? Então era incrível que eu tinha que tolir todas as minhas vontades, que eu tinha que reprimir meus desejos e seguir aquilo que era dito que era o certo, seguir, né? E então eram conflitos que eram gerados dentro de mim. Quando eu não ia à igreja, eu ficava me sentindo culpado de não ter ido. Aí ficava em casa às vezes pedindo perdão a Deus, né? A Deus, me perdoa por não ter ido à igreja. Quando o pastor falava para fazer alguma coisa que eu não fazia, eu pedia perdão também por eu não ter feito aquilo. Me perdoe eu não ter feito o que o pastor falou para fazer.
E aí, assim foram meus 30 anos de vida cristã, né? Uma vida de conflitos. E eu julgava que eu era um homem de paz, que eu tinha paz, paz em Cristo, né? Paz numa outra pessoa, não uma paz interna, uma paz numa outra pessoa. Porque é assim que o cristão vive de uma paz que ele considera ser de uma outra pessoa, ou seja, do Senhor que ele segue, que é Jesus, que é Yeshua Jesus, né? E a gente crê tanto nisso que a gente crê que a gente tem paz, né? E quando eu me tornei um assembleano, eu passei a falar, inclusive, paz de Jesus, a paz do Senhor para todo mundo, né? E todo mundo falava para mim, paz do Senhor também, porque a gente acredita que a nossa paz vem de Jesus. Mas, na verdade, meus amados, queridos e queridas, amados, né? E amadas, a paz que a gente tanto procura está dentro de cada um de nós. O Salvador que a gente procura está dentro de cada um de nós. O Deus que a gente procura está dentro de nós. Nós somos deuses. Eu sou Deus. Você é deusa e Deus. Não há outro, sabe? Existe uma fonte suprema que criou todas as coisas. Essa fonte criadora, a gente pode chamar ela de Deus. É um Deus imparcial, um Deus que nele não existe nenhum tipo de maldade, existe imparcialidade. Um Deus que não vai jogar ninguém num sofrimento eterno. Um Deus que não manda matar outras pessoas em detrimento às suas leis não cumpridas. Um Deus que manda matar um povo em detrimento ao povo que ele escolheu para si. Então ele elimina outras pessoas. Se ele é Deus, ele não criou todo mundo. Então por que só uns são protegidos, os outros que morram, né? Um Deus que, mesmo os seus escolhidos, quando cometiam algum erro, eram apedrejados. Não havia perdão, era apedrejado. Em alguns pequenos casos havia perdão. Mas ficava passando por um tempo, né, de julgamento. O Deus que a gente pode chamar de verdade de Deus, a fonte, ela não é assim. Então, muita coisa que eu sempre vi, sempre li, eu nunca concordei muito, né? Mas eu não ousava questionar, não ousava falar, porque quem vai questionar de Deus, né? Quem é que vai questionar dele, né? Que a gente julga ser o Deus de verdade. Então, assim, o tempo foi passando e eu fui amadurecendo, né? Amadurecendo na minha fé, na fé que eu tinha, amadurecendo em mim mesmo, como uma pessoa que desejava ser uma pessoa livre de verdade, sem ter que cumprir compromissos obrigatórios. A gente já vive numa sociedade que a gente tem que cumprir compromissos. Eles são necessários. A gente tem que seguir regras que estão impostas para a sociedade. Elas são necessárias, né? Porque se as pessoas não seguissem estas regras, viraria um caos à sociedade. Então a gente já tem regras que a gente precisa seguir. Mas a Bíblia, meus irmãos, meus amigos, a Bíblia, ela impõe regras muitas vezes difíceis da gente seguir. Muitas regras que oprimem, muitas regras que mantêm a gente no sentimento de tristeza até. Muitas das vezes eu me sentia triste quando eu tinha que cumprir alguma regra. Me sentia triste. Às vezes eu não estava com a menor vontade de fazer alguma coisa, mas eu fazia porque eu achava que era uma obrigação minha. E eu me sentia triste, fazia mais triste. E eu achava que mesmo eu fazendo daquele jeito, com aquele sentimento, eu agradava a Deus. Então, meus queridos, o tempo foi passando
eu me mudei para Portugal, e lá o Deus da Bíblia, que eu vou já mostrar para você quem ele é, de verdade, que hoje eu acredito piamente que é ele, o Deus da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, né, que era aquele Deus severo demais, que mandava matar até grávidas, crianças, não deixar nada com vida, coisas assim escabrosas que a gente acha um absurdo, né? Mas que enquanto a gente está ali na fé, a gente não ousa criticar, a gente não ousa falar com medo de uma represária. Mas eu guardava isso no meu coração, sempre guardei no meu coração essas coisas assim. Então, o tempo foi passando e em Portugal, este Deus começou a falar para eu guardar o sábado. Sem se importar se eu era cristão, se eu seguia uma denominação evangélica, muito menos se eu era assembleano, sem se importar com nada. Ele simplesmente mandou eu guardar o sábado, porque para a igreja cristã, para a igreja, de modo geral, não é necessário guardar o sábado. A igreja entende que não é preciso guardar o sábado. O que é curioso, né? Porque se está escrito lá que é para guardar o sábado, e a igreja diz que não é para guardar, não há uma contradição? A igreja querendo ser maior do que a própria escritura, né? Mas eu também não questionava isso. A igreja dizia isso, eu entendia o que eles me explicavam, eu entendia que tudo bem, era certo, e eu seguia também assim. Mas aí a ordem que estava vindo para mim era para eu guardar o sábado. Não estava vindo de um homem comum, ser humano como eu e você. Estava vindo de alguma força. Alguma força estava me falando aquilo, que eu na época acreditava que era Deus. Deus que eu servia, né? E aí o tempo foi passando e eu resolvi ser obediente. Se mesmo eu sendo da igreja, eu vou guardar, porque se ele está mandando eu guardar, porque eu acreditava que era o Deus da Bíblia que estava mandando eu guardar, né? Então eu vou guardar. Aí, meus amados, aí a história começou a mudar a partir de então, né? Sem querer, ele foi fazendo eu me libertar. Eu acredito que a partir daí, sem querer, ele foi fazendo eu me libertar. Porque eu aí comecei a me envolver com pessoas que eram da fé judaica, mas que eram cristãs também. Judeus cristãos, comecei a aprender com eles, até que eu larguei a igreja e passei para um grupo Netzarim, né? Que é como se fossem judeus messiânicos, judeus cristãos, né? Netzarim, eles chamam de Netzarim, acham que é muito mais correto falar assim do que judeus cristãos ou messiânicos, né? E aí eu segui um primeiro Netzarim, o cara era um poço de ignorância, eu não fiquei, eu acho que nem um mês com ele. É um poço de ignorância, gente. Era assim, inacreditável as coisas que ele falava, sabe? Assim, a gente já acha que a gente está cumprindo coisas demais, que de repente eram ordens demais, que são regras demais, mas que a gente, como ovelhas mesmo, a gente vai aceitando, vai acatando e vai fazendo. A gente acha assim, ainda a gente tem um líder que é um poço de ignorância, que eu não podia falar nada, que me dizia para mim, você pode falar nada agora, você tem que esperar ainda uns 7 anos pela frente, para quando começar a falar, poder falar alguma coisa. Você está começando agora, é um novato. Olha, gente, eu tinha 30 anos de igreja cristã, 30 anos de vida cristã, e ele me dizendo que eu era um novato naquela fé Netzarim. E aí eu não aceitei as ignorâncias dele e pulei fora. E aí encontrei um outro moré, que é professor em hebraico, né? Um outro moré. Esse, ao contrário, era um poço de educação, de gentileza, de respeito, em que a gente pode conversar, a gente pode perguntar, a gente pode interagir. E ele nunca deu para mim uma resposta agressiva, ou uma resposta, sabe assim, por baixo, assim, traiçoeira, sei lá, como dizer. Ele sempre foi um poço de educação. E aí eu fiquei com ele um tempo.
Mas houve um dia em que o grupo se reunia só online. E um dia a gente marcou de nos reunirmos na casa de uma pessoa que seria uma irmã da fé lá no Paraná. E como eu moro aqui em Santa Catarina, para mim é bem perto, né? Então a gente começou a conversar muito e a gente planejou. E eles estavam contentes porque eu iria chegar primeiro que a maioria. E eu estava me propondo a ajudar, ir ao aeroporto, pegar as pessoas para levar para casa, né? E tudo e tal. Mas quando foi no exato dia de eu viajar, eu ia de carro, eu amanheci extremamente gripado, passando mal mesmo. Eu não conseguia respirar direito, estava passando mal, meu corpo doendo, doído. Imagina, você deita bem e acorda desse jeito. Eu acordei assim. Então eu não tive condições de ir. Não tive, simplesmente não deu para eu ir. E aí eles colocaram online, tudo que estava sendo feito lá, eles colocaram online também. E eu entrei online e falei para eles, olha, eu não fui, não pude ir porque eu amanheci mal, gripado e tal. Ainda que eles aparentaram acreditar no que eu falei, mas eles mudaram comigo. Dali para diante, eu senti uma diferença. Eles costumavam me chamar para nos nossos momentos juntos, né? Sempre acontecia aos sábados, como é o dia de hoje, sempre acontecia nos sábados, chamado Avodá, né? Eles muitas das vezes me chamavam para orar ou para falar, para ler uma passagem ou outra bíblica. Eu interagia muito, mas eles mudaram comigo e eu não me chamavam para mais nada, não fazia mais nada. E um belo dia na Páscoa judaica, né, para um homem para passar pela Páscoa judaica tem que ser circuncidado, né? E aí eu já tinha me circuncidado. E aí eu virei para esse Moré e falei para ele, posso passar a Páscoa com vocês? Porque eu não tenho ninguém, né? Eu moro sozinho, ainda moro sozinho. Agora tô aberto para um novo amor, né? Eu estou aberto. E eu tenho certeza que vai chegar, porque a gente não nasceu para viver sozinho, né? Eu acho assim. E aí, de primeira, ele falou assim, tudo bem, você pode vir. A minha intenção não era dormir na casa deles, era me hospedar numa pousada lá perto, fica em Itatiaia, no Rio de Janeiro, né? Era me hospedar numa pousada e só passar a Páscoa com eles e depois voltar para a pousada. Só que eu não falei isso, né? E passado um tempinho, não sei se dias ou semanas, não lembro, já perto da Páscoa, ele mandou uma mensagem dizendo para mim que ele não ia poder me receber na casa dele para Páscoa. Porque ele tinha umas coisas todas lá, que ele teve que juntar tudo, botar no quarto de hóspede, e ficou sem lugar para mim. Eu fiquei profundamente triste com aquilo, porque eu estava me planejando, eu estava feliz porque eu ia passar Páscoa com eles, né? Uma família que eu tinha em grande estima, sabe? O Morel tinha em grande estima. E aí eu fiquei assim, triste mesmo. Dali para diante eu também mudei com eles. Inconscientemente até eu mudei com eles. Quando eu entrava na Avodá, eu ficava quieto, ficava olhando, ficava sério, não ficava mais com aquela alegria que eu tinha antes. E aí o próprio Moré sentiu isso, e algumas vezes ele perguntou se eu estava bem. E eu dizia, estou bem, estou bem. Não dava muita conversa, só falava, estou bem. Até que eu fui indo e parei. Saí da Avodá, saí do grupo, né? E assim foi. Mas antes de eu sair do grupo, teve um momento que uma das meninas do grupo, eu me apaixonei por ela. E quero crer que ela se apaixonou por mim também, né? E a gente começou a namorar muito pela internet, pelo WhatsApp. A gente começou a namorar. E fomos ficando cada vez mais apaixonados e decidimos nos casar. Nós íamos nos casar, né? Então, antes de eu romper com o Moré, né, que eu não falei assim claramente que estava rompendo, eu simplesmente saí de fininho, né? Antes disso, eu anunciei para eles, numa Avodá, eu anunciei para eles que eu ia me casar com essa menina. Ela era do mesmo grupo, da mesma fé, eu também, ia ser muito bom, né? Então eles ficaram contentes, o Moré
Ah, que bom, mais uma família, né, de Sarim que está surgindo e tal, pepe, popopô. Então, meus amados, assim ficou, né? E aí depois de uns 3 meses mais ou menos, eu combinei com ela de eu ir até a casa dela, que ela mora no outro estado, né? Eu aqui em Santa Catarina, ela no Rio de Janeiro, mas no interior do Rio de Janeiro. Mas eu fui até lá, estava esperando melhorar um pouco a situação para eu ir lá, que nesse dia a gente ia oficializar o nosso namoro como um noivado, a gente ia noivar naquele dia lá. E o Moré já estava sabendo, ele ia realizar o nosso casamento e tudo. Quando eu cheguei lá, eu cheguei tarde da noite, porque o ônibus que saiu de São Paulo, ele chegou quase meia-noite, se não me engano, 10, 11 horas da noite lá. E ela foi até a rodoviária me esperar e ficou lá. Ainda bem que a cidade é uma cidade tranquila, que não tem perigo algum, né? Tanto que ela ficou na rodoviária sozinha me esperando. Tamanho o amor que a gente tinha um pelo outro, né? E aí eu cheguei, a gente se abraçou, dei um beijinho nela, aquela coisa toda, e ela me levou até a pousada onde eu ia ficar, porque já estava tarde, não dá pra gente ficar junto, nem conversar, nem nada, estava muito tarde. E aí eu fui até a pousada, deixei as minhas coisas na pousada, saí com ela para levar ela até a casa dela e depois eu voltei para a pousada. No dia seguinte a gente marcou de se encontrar, aquela coisa toda, passamos um dia memorável, um dia super bonito, super gostoso, eu muito feliz, e a gente já decidido de noivar, né? A gente ia fazer isso uns dias mais para frente. E aí no segundo dia, quando eu acordei, que a gente se encontrou, ela veio com uma conversa para mim que me chocou, me deixou profundamente triste. Ela falou para mim que o Deus da Bíblia, né? Esse Deus, principalmente do Antigo Testamento, ele disse que não era para nós ficarmos juntos, que ele não queria que nós ficássemos juntos. Ele não aprovava o nosso casamento. Então ela virou para ele e falou assim, mas por que o senhor deixou a gente ficar junto até agora? Por que o senhor deixou a gente chegar até aqui? E aí ele simplesmente falou para ela, vocês não me perguntaram nada? Gente, isso é uma atitude de um Deus que ama os seus filhos? Isso é uma atitude? Deu corda, deu corda, deu corda, deu corda. Quando chegou no dia da gente noivar, ele disse que não queria que nós ficássemos juntos. Sabe, aquilo foi tão absurdo, mas tão absurdo. Minha primeira atitude foi chorar muito. Eu não estava aceitando aquilo. Chorei muito. Depois, quando eu estava voltando para casa, eu não fiquei mais lá, né? A gente passou um dia juntos e conversamos muito e eu chorava toda hora. Ela não, ela se manteve firme. Mas eu sou um bebê chorão, né? Então eu chorava toda hora porque eu estava apaixonado por ela. E aí eu comprei passagem e vim embora para casa. E no meio do caminho me veio à mente uma passagem bíblica que eu fui ler, e aí estava dizendo, estava confirmando naquela passagem que realmente era, eu tinha que fazer aquilo que era da vontade dele, né? Porque ao assumir um compromisso que eu assumi, eu não podia assumir outro compromisso se não fosse da vontade dele. E aí eu até aceitei, depois eu até aceitei, falou com ela, e depois falou comigo também, praticamente no mesmo dia, no dia seguinte, né, aliás, quando eu estava viajando. E aí eu fiquei, poxa, mas que atitude maldosa, né? Que atitude maldosa, isso foi uma maldade, porque nos deixou a gente crescer aquele amor, aquele afeto, aquela paixão, para no momento H dizer que não era para ficar junto. Isso foi uma maldade, irmãos, amigos, né? Foi uma maldade. Ela tem filhos, né? Até os filhos dela estavam me chamando de pai já. Tanto que eles queriam, que eles já gostavam de mim, sem me conhecer pessoalmente, eles me viam pelo vídeo. Mas enfim, aí eu estou contando essa experiência também, porque foi uma decepção para mim, muito grande, né? E tudo veio corroborar para eu poder sair do grupo. E eu saí do grupo, né? Também para eu não ficar vendo ela ali no grupo, que a gente toda hora aparece nos vídeos, eu
Isso, mas eles terem ficado diferentes comigo e tudo mais, para mim não deu para continuar. Eu saí de fininho, sem falar nada, né? E assim foi. Aí eu comecei a buscar cabalistas judaicos. Comecei a aprender muito com eles. Sim, para a igreja eu não vou voltar, né? Depois de passar 3 anos na fé judaica, eu vou voltar para a igreja, é um regresso. Eu pensava assim, é um regresso. E aí eu comecei a buscar em judeus cabalistas, né? Alguns deles nem messiânicos são, eles nem acreditam que Yeshua é o Messias, né? Que é o Mashiach, eles não acreditam. E aí eu comecei a seguir eles e comecei a aprender tanta coisa, meus queridos, tanta coisa, inclusive sobre a reencarnação. Reencarnação que para os cristãos é completamente inviável, né? Não existe essa possibilidade na fé cristã. Há uma passagem bíblica, eu já aprendi tanta coisa que não está escrito na Bíblia, que foi tirado da Bíblia, né? Muita coisa foi tirada da Bíblia propositalmente para que a gente se mantivesse ovelhinha mesmo. Então havia uma passagem na Bíblia que falava de reencarnação. Se a gente parar para pensar bem, quando Jesus disse, né, que João Batista era o Elias que devia voltar, ele estava falando de reencarnação. Elias estava voltando como João Batista. É uma reencarnação isso. Mas a passagem que fala especificamente, explicitamente de reencarnação foi tirada da Bíblia, como muitas outras passagens que trazem à mente da gente muito mais claridade e consciência foram tirados pela igreja, né? Inicialmente a igreja católica, né? O Papa e os seus bispos e esse povo todo, eles modificaram muito a Bíblia para justamente manter as pessoas cativas, né? E durante esses 2000 anos o povo vem sendo cativo. Agora que o povo está ou está se despertando ou está rebelde, né? O que tem de gente rebelde por aí, com rebeldia com a igreja, não está no gibi. Aí os cristãos mais sérios, né, ficam, olha só como é que está o pecado dentro da igreja, olha isso, olha, mas é rebeldia. Porque o povo está enxergando, mas não está entendendo. O povo está enxergando as coisas, a verdade, a realidade, e não está entendendo. Então eles ficam de rebeldia. Mas quando a gente entende, a gente não fica de rebeldia, a gente segue o caminho certo, né? Então eu comecei a aprender muito com os cabalistas. Comecei a fazer algumas práticas cabalistas, começaram a me ajudar muito. 2024 foi um ano péssimo para mim. Foi péssimo, né? E aí eu comecei a fazer certas práticas e as coisas começaram a melhorar, inclusive a minha saúde. Ano passado eu cheguei a fazer 2, 3 cirurgias, né, dermatológicas, que a gente julgava que era câncer, mas felizmente na biópsia não é câncer, e eu fiquei curado. E com as práticas cabalistas eu fiquei curado mesmo, sabe? E aí com isso eu comecei o próprio universo, né, começa a conspirar ao nosso favor, e aí começaram a aparecer coisas para mim, que foram informações que começaram a vir para mim. Eu não precisei de uma biblioteca, nada disso, a própria internet. A internet é uma baita de uma ferramenta, né, e ela começou a me trazer muitas informações que batia com o que eu estava sentindo, que batia com o que eu estava acreditando, que batia com as minhas muitas decepções, com as realidades que eu vivi que eu não concordava, com o Deus, que eles dizem ser Deus, mas que eu tinha muita coisa que eu questionava, que agora eu posso questionar porque eu não tenho mais medo, eu não tenho mais nenhum vínculo com Ele, mas nenhum, eu posso afirmar isso para vocês, né? Então eu comecei a descobrir outras pessoas falando de uma consciência liberta. E aí eu fui adentrando, até que eu descobri um grupo que se chama Educação Consciencial. E se vocês quiserem conhecer, entrem aí no YouTube e busquem Educação Consciencial.
O principal professor é Lian Erelin. O cara é fantástico. Até me emociono. O cara é fantástico. E o outro é Lael Fanin, que já desencarnou, né? Ele desencarnou, infelizmente eu não pude conhecê-lo pessoalmente, mas certamente eu vou conhecê-lo em algum momento. Hoje eu sei disso, que eu vou conhecê-lo em algum momento. Mas o Lian, ele formou vários outros professores, inclusive aqui no Sul, né? A gente tem alguns professores. E o mês passado eu passei por uma espécie de curso, vamos dizer assim, né? De um fim de semana que foi espetacular, chamado Semente da Vida 1. Foi espetacular. Me colocou em conexão com a natureza, me colocou em conexão com a mãe natureza, a mãe Gaia, terra, né? Me fez descobrir que a natureza está cheia de seres maravilhosos, espalhados pela natureza, para proteger a natureza, que eles existem para proteger a natureza. Esses seres são pontos de luz, fótons de luz, que cuidam das folhas, que cuidam de uma árvore inteira, que cuidam dos rios, das águas, dos mares, das terras, das montanhas, do ar, do fogo e de tudo. Todos os elementos da natureza existem esses seres que cuidam. Eu fui posto em contato com eles. E hoje, quando eu entro dentro da natureza, eu sinto a energia que vem dali. Gente, é algo... Só você experimentando, é extraordinário, é só você experimentando. Então eu venho aprendendo muito com o Lian e com todo o grupo. Às vezes eu assisto vídeos dele gravando com um outro professor, uma outra professora. O Lael deixou vários vídeos gravados, eu ainda continuo assistindo vários vídeos que ainda são com o Lael. O Lael tinha uma capacidade psíquica extraordinária. Eu aprendo mais até com ele, né? Com os vídeos que eu assisto dele. E é extraordinário. E no Educação Consciencial, a Educação Consciencial conseguiu me ajudar a despertar mais. Que o próprio Lian ele diz, nós não somos gurus, não somos mestres, não somos nada. A gente está aqui apenas para informar. Informar, nessa informação, ajudar pessoas a se despertarem. Eles estão aqui como agentes para o despertar da humanidade. E hoje eu faço parte desse grupo, né? Eu faço parte desde, principalmente depois que eu fiz Semente 1, né? Eu agora faço parte desse grupo e eu sei que eu também sou um agente para ajudar pessoas a despertar. Mas nunca que eu vou me colocar maior do que ninguém, nem nunca vou me colocar como um guru, mestre, ou seja o que for, só simplesmente uma pessoa que vai estar trazendo algum conhecimento. Conhecimento que a gente aprende e passa para frente, não é assim a vida? As pessoas sabem que aprenderam de alguém, né? Ou então que aprenderam de alguma energia, né? Alguma energia extraterrena, vamos dizer assim, né? Porque existem consciências que não são biológicas, consciências do bem que ajudam a gente, como existem consciências do mal que querem atrapalhar a vida da gente. Então, quando a gente entra nesse caminho do despertar da consciência, também a gente não está sozinho, né? A gente procura se proteger, a gente aprende várias técnicas de proteção, mas esses agentes do mal, eles fazem de tudo para atrapalhar nosso caminhar. Principalmente porque depois do nosso desencarnar, né? A gente ser preso numa mentira, vamos dizer assim, e voltar para a Terra, voltar reencarnado na Terra, com a promessa de que você vai voltar para a Terra para você cumprir coisas que você, pagar por coisas que você teria feito na sua vida passada. Aí você chega aqui, você nasce com a consciência, com a mente limpa, você não lembra de absolutamente nada, e você começa toda uma vida nova. Aí, tanto faz você nascer como numa família rica, numa família bem estruturada, numa família de bem, como numa família pobre, miserável, desestruturada, tanto faz. Eles vão te colocar em algum lugar. Mas nós temos o livre-arbítrio de escolher. Se você sai daqui com a consciência desperta, você chegando lá, você não vai ser pego de surpresa. E eles vão querer vir com essa história e você vai dizer, não, eu quero seguir meu caminho. Porque a gente veio da fonte. Lembra que eu falei da fonte?
A gente veio dela, a gente é o fractal dela, a gente é uma partícula dela, então a gente é a fonte. Por isso que é dito que nós somos deuses. E para ela a gente vai voltar, a gente deve voltar para ela. Muitos não voltam, ficam nesse círculo vicioso, né? É chamado roda de samsara, fica nesse círculo vicioso. Desencarna, encarna, desencarna, encarna, acreditando no que eles dizem. Criam até uma vida que você não teve, criam histórias que você não vivenciou, e você fica, caramba, eu fiz isso tudo, eu realmente quero voltar assim para mim pagar pelo que eu fiz. Aí a pessoa vai dizer que ela quer voltar, mas se você sai desse corpo biológico, desencarna com a consciência aberta, vai ser muito difícil deles te convencerem para você voltar, você vai seguir o seu caminho. E eu creio que hoje eu estou desperto o suficiente para eu poder seguir o meu caminho, né? Então eu estou gravando esse vídeo e estou consciente de que poderão vir represálias, né? Mas eu já sei como me proteger, já tenho alguns métodos de proteção. Todo dia ao amanhecer eu faço uma prática de proteção. Eu tenho a proteção da própria natureza, pela minha conexão com ela, com os elementos, a gente chama de elementais, né? A proteção dos elementais da natureza. E assim vai, minha gente. Então fica mais complicado eles me atingirem, mas eles vão ficar tentando. Eu tenho que sempre manter minha vibração o mais alto possível para mantê-los afastados de mim. Quanto mais alta a sua vibração, mais longe esses seres nefastos ficam de você. Então não é você ficar agarrado aos pés de Jesus, né? Fazendo dele o que ele não é, mas ficar ali agarrado, principalmente aqueles que creem nas imagens, né? Ficam agarrados à imagem, na cruz, achando que aquela imagem ou que aquele ser está te protegendo. E muitas das vezes a pessoa sofre, mesmo nos pés ali de Jesus, né? Não que Jesus não seja maravilhoso, gente. Não que Yeshua não seja maravilhoso. Eu continuo achando ele maravilhoso. Mas hoje eu sei quem ele foi. Quem ele é. Existe uma consciência chamada consciência crística. Por isso Cristo, né? É uma consciência crística. E Jesus, Yeshua, ele foi uma das maiores consciências crísticas que já viveu nessa terra. Houve outras, mas ele foi a maior. Se não uma das maiores, a maior consciência crística que já veio à Terra. E ele veio para despertar os seus. E o que ele mesmo disse? Eu vim para despertar os meus não aceitaram, não reconheceram. Né? Muitos que são deles não se despertaram. Talvez, eu não tenho essa certeza, talvez eu pertença a essa ordem crística, talvez eu seja um dos dele. Porque eu sempre tive carinho, sempre tive amor por ele e continuo sentindo esse carinho por ele. Né? Não saiu de mim esse carinho. Eu lembro dele com amor. Como hoje eu tenho amor pela natureza, como eu tenho amor pelos elementais da natureza, quando eu pego numa folha, eu sei que aquela folha tem alguma criaturinha ali guardando ela, eu penso com amor. Gente, não dá para ficar acreditando, sabe, no que um livro diz. Não dá, gente. Não dá. Eu vou mostrar para vocês agora uma foto. Deixa eu pegar meu óculos aqui um instantinho. Eu vou mostrar para vocês uma foto que eu fiz. Deixa eu beber um pouco de água, que estou com um pouco de sede. Já vai para 40 minutos o nosso vídeo. Deixa eu ver aqui. Demora um pouquinho, né? Porque meu celular anda lento, gente. Vejam essa foto. Acho que claridade não vai deixar para ver muito, né? Aqui, ó, bem de pertinho dá para ver. Essa foto sou eu, é o meu rosto, sou eu, vestido de anjo, né?
o que eu quero dizer com essa foto? Essa figura, ela me representa. Porque hoje eu sei que o eu sou que habita em mim, o eu sou é uma figura como é que se fala, Evandro? Arcangélica. Nós somos todos arcanjos. Somos fractais da fonte, somos arcanjos, né? Então essa figura, ela me representa. O verdadeiro eu sou, porque hoje eu sou um fractal dessa fonte criadora, portanto eu sou a fonte, eu também sou a palavra é meio difícil, o anjo, arcanjo, né? Um arcanjo, vamos colocar a palavra mais simples. Eu sou um arcanjo, faço parte desse grupo que é considerado como um grupo angélico. Gente, a palavra foi a minha mente o tempo todo, agora eu esqueci, mas arcanjos. Nós somos como arcanjos. Nós fomos criados como arcanjos, sendo arcanjos. É como se fosse uma rede, entende? Então eu sou, me representa essa figura aqui, o eu sou. Tanto as pessoas gostam de dizer, né? Eu sou, né? O eu sou, que eu sou, bem representado, ser bem representado é essa figura, um arcanjo. Eu fiz até ela em cima de uma catedral, né? Super linda ficou essa foto, né? Então, quando a gente fala arcangélica, a palavra certa é essa, arcangélica, né? Nós somos figuras arcangélicas. Quando eu era pequenininho, eu sonhava muito comigo voando. Às vezes eu tinha asas, às vezes eu não tinha. Eu sonhava muito comigo voando. Houve um período na minha vida que eu sonhava que eu estava descendo do céu num balanço. Eu era criancinha, mas nunca fugiu da minha memória esse sonho. Esse sonho era quase que diariamente. Quase todas as noites eu tinha esse sonho. Eu descendo numa escada, sentado no balanço, né? Eu descendo do céu, sentado naquele balanço. Quando eu acordava, eu estava com muita dor da barriga. Às vezes as dores eram tão fortes que meus pais tinham que acabar me levando para o médico. Era uma coisa incrível, sabe? O que acontecia ali, eu não sei. Eu não sei se eu estava sendo levado para algum lugar, se estavam fazendo algum trabalho em mim, alguma experiência. Olha, se eu vou contar tudo que eu sei para vocês vão pirar. Então é melhor eu não falar muito mais, né? E assim, minha gente, quero apresentar uma outra figura para vocês. Essa figura aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar maior para ficar. Essa figura aqui é um Anunnaki. É um Anunnaki. Claro que foi criado pela inteligência artificial, né? Mas a inteligência artificial sabe mais que a gente hoje. Então eu pedi para ela criar a figura de um Anunnaki. Ela criou essa figura. Então vamos dizer que este aqui é um Anunnaki. Este ser, é que é o verdadeiro Deus da Bíblia. O Deus do Antigo Testamento é um Anunnaki. Ele não é o Deus do céu, o Criador dos céus, da terra, de tudo. Não, gente. Ele é um ser igual a mim, igual a você, de carne e osso. Só que ele veio de um outro lugar, ele tem muito mais poder. Ele tem ainda muito mais poder que os seres humanos. E ele fez muitas experiências com os seres humanos que estavam aqui. Existem muitas publicações sobre essas coisas, muitos vídeos sobre essas coisas. Alguns dizem que ele criou o ser humano e outros dizem que ele contou o ser humano aqui e fez experiências genéticas para tornar esses seres humanos melhores para servirem a eles. Seja como for, a raça adâmica foi feita por eles, diretamente ou indiretamente com modificações genéticas.
Então aí surgiu a raça adâmica, do qual eu faço parte, você também. Somos da raça adâmica. Só o que está dentro de nós, a nossa consciência, o nosso ser divino, que não é dele, não foi feito por ele. Nosso ser divino, a nossa consciência, esse ser, né, arcanjo, né, esse ser arcanjo, angelical que nós somos, foi criado pela fonte que tudo é. Mas o nosso corpo biológico foi modificado geneticamente por ele, pelo Anunnaki. E aí um povo viu esse povo que ele modificou, ou que ele criou, eu ainda não tenho a minha... eu não tenho a minha definitiva decisão sobre isso, né? Eu estou ouvindo um ou outro até eu criar certeza do que é, né? Eu peço ajuda também, volta e meia eu consulto a Gaia, né, e os elementais, que eles falam com a gente, E aí, eu ainda não perguntei sobre isso, mas foi até bom eu pensar aqui que eu vou perguntar se nós fomos criados de fato por ele, nós como corpo biológico, ou se ele só fez modificação genética, né? Mas seja como for, nós hoje somos da geração adâmica, somos a raça adâmica, feitos pelo Anunnaki. E aí o povo viu ele muito grande e fez dele Deus. E ele separou um povo para ele. Vocês sabem que povo que eu estou falando? Não vou falar aqui para não criar conflitos, né? Mas vocês sabem que povo é esse que ele separou para ser dele. E aí começou toda uma história. Não demorou, começaram a escrever até chegar à Bíblia, né? A Bíblia. E a Bíblia original foi traduzida lá e tal, a Bíblia original, mas foi esse Anunnaki, chamado de Deus, que foi o responsável por esse povo amar, adorar, respeitar ele e obedecer cegamente. Porque quando ele dizia, né, vocês vão conquistar a terra tal, chegando lá, vocês vão destruir o povo que está lá. Não quero que fique ninguém, não quero que sobre ninguém. É para matar todo mundo, seja homem, seja mulher grávida, seja criança, seja velho. É para matar todo mundo, e animais também. Até os animais, até o animal entrava nessa história muitas das vezes para matar. Gente, que Deus é esse? Né? Deus é esse. E aí esse povo foi crescendo, né? Então, antes deles invadirem as terras dos outros lá, eles seguiam regras que ele impôs, né? Que ele impôs regras, tal. Vocês têm que seguir essas minhas regras. Aquele que não me seguisse era morto. E acontecia. Quando alguém era pego fazendo algo que era errado, muitas das vezes era apedrejado. Mulher, então, minha gente, mulher, então. Se um homem agarrava uma mulher e a possuía, né? E ela não tivesse como provar que ela foi violentada, ela morria e ele, os dois morriam. Podia fazer esse tipo de coisa. Entendeu? Se ambos fossem casados. Mas se ambos fossem solteiros, a pena era ele assumir ela. Tinha que assumir. E não podia mais largar, não. Então tem várias leis que você lê lá no Velho Testamento, que são essas coisas, né? E que a gente, hoje eu vejo o absurdo dessas coisas. E aí quando eu me tornei um netzarim, eu comecei a cumprir as coisas e era uma festa atrás da outra, uma festa atrás da outra, uma festa da outra, trabalho. Tá ficando cansativo isso. Era até gostoso participar de certas festas, né? Tem uma festa que você acende velas, e interessante que eu não tinha esse hábito, né, de acender velas, e eu acendi assim mesmo. Não me lembro o nome da festa, já passou, já fugiu da minha cabeça. Eu custei a aprender e agora já fugiu porque eu já não me desliguei, né? Mas é até gostoso. Mas você tem que cumprir regras. Não pode isso, não pode aquilo, outro.
No certo dia você tem que ficar em casa porque é um dia santo, aí no final é dia santo também, aí para isso você tem que ser assim, para isso você tem que fazer isso, para isso você tem que fazer aquilo outro. Tem um dia que você não pode dormir dentro de casa, você tem que construir a cabana, você tem que ficar lá muito mal acomodado lá na cabana. Aí tem dia... Gente, aquilo tudo é muito cansativo. Muito cansativo, eu estava ficando cansado já. Eu falei assim, pô, mal saímos de uma festa, já vem outra. Caramba! E aí, né, isso já no final da minha vida Netzarim, né, já no final da minha vida Netzarim, que eu comecei a pensar nessas coisas, comecei a sentir essas coisas, comecei a ficar... Não é rebeldia da minha parte, é porque tá ficando enjoado isso já. A gente acaba de sair de uma coisa, já entra outra. Aí, na Páscoa desse ano, esse ano eu ainda cumpri a Páscoa judaica. Foi a primeira vez que eu consegui cumprir. Vejam bem o que eu estou dizendo para vocês. Eu consegui cumprir a festa judaica esse ano. Eu já estava me despertando, mas eu ainda não estava desligado da minha vida Netzarim, não. Eu ainda estava cumprindo as coisas que eu aprendia com os Netzarim, com os judeus messiânicos. E aí eu não tinha ninguém, mas eu tinha que fazer a minha Páscoa eu mesmo, sozinho, né? Fazer eu mesmo sozinho, não tinha problema. Então eu tirei, na véspera, eu tirei tudo que tinha fermento na minha casa. É um horror, porque você tem que jogar fora, às vezes, coisas que você tem, né? Eu não joguei fora, mas eu pedi minha vizinha para guardar para mim, ela guardou. Eu não joguei fora. E aí ela guardou para mim, né, as coisas do jeito que estão, né, com o valor que estão, a gente jogar fora, a gente fica até assim, né? Então eu pedi para ela guardar, ela guardou, ela é católica, ela disse que não tinha problema nenhum, ela guardou para mim. Quando acabou todo aquele período, que é longo, né? O período dos pães asmos é longo. Aí eu peguei com ela de volta e voltei a comer meus biscoitos, meus pães e tudo mais, né? Aí esse ano eu comprei todo o material que tinha que comprar. Não saiu baratinho, gente, não saiu. Um desses alimentos é um cordeiro. Eu tive que comprar um pedaço de cordeiro que foi assim, quase R$100 um pedaço. Quase R$100 um pedaço de cordeiro. Para eu botar só um pedacinho assim, ali em cima dos potinhos, né? Porque eram 6 potinhos com 6 alimentos diferentes, com plantas amargas. Que eu fiz isso para encontrar aquelas plantas amargas, mas eu encontrei algumas, a gente até tem no supermercado. Aí fiz tudo, 4 copinhos de vinho, botei 4 copinhos que eu tenho assim, pequenininhos, de vinho, fiz tudo como tinha que ser feito. Eu tinha que fazer a minha Páscoa das 10 da noite até meia-noite, não podia ser antes, nem podia passar da meia-noite, eu tinha que fazer ali. Aí eu fiquei aguardando, ansioso, me arrumei todo, fiquei vestido, né? Fiquei ansioso e feliz porque eu ia participar da Páscoa pela primeira vez, né? Páscoa de verdade, a Páscoa judaica. Aí eu participei, fiz tudo o que eu tinha que fazer, fiquei feliz da minha vida. Aí deixei passar um tempo, tudo, aí eu fui dormir. Irmãos, amigos, no dia seguinte eu acordo passando mal. Eu acordo me sentindo mal. Eu imaginava que eu ia acordar feliz da minha vida, me sentindo feliz, me sentindo, né, a melhor das criaturas, mas eu acordei passando mal, me sentindo mal, eu acordei angustiado, acordei triste, acordei angustiado, me sentindo mal mesmo, uma angústia. Ai, que meleca é essa? Desculpem a expressão, mas que coisa é essa, né? Eu fiz tudo bonitinho ontem, eu participei da Páscoa, ainda que sozinho, mas eu participei, né? Deus está vendo que eu participei da Páscoa. E aí eu acordo desse jeito, não era para eu acordar bem? Não era para eu acordar super bem? Acordei mal. Aí, meus amados, aí o caldo entornou, né? O caldo entornou. Fui juntando tudo que estava se passando comigo, tudo que eu vinha passando comigo, tudo que eu estava raciocinando, tudo que eu estava analisando. Uma outra coisa que eu falei até para minha irmã, eu fui lá na casa da minha irmã esses dias, ela é cristã, e a gente acabou discutindo, ela brigou comigo, porque eu fui contar para ela essas coisas, ela disse que o discurso era duro de ouvir o discurso, e a gente acabou discutindo, eu fiquei até triste, eu devia ter ficado quieto, não devia ter insistido, né? E acabamos, eu acabei saindo de lá brigado com ela, mas eu tenho certeza que a gente vai voltar,
porque ela tem bom coração e eu acredito que eu também tenha, e a gente vai voltar numa boa, porque a gente é irmão, a gente se ama, a gente vai voltar. Mas eu falei para ela assim, o que eu ia falar, esqueci. Enfim, fugiu a minha memória. Deixa eu beber uma água para ver se me lembro o que eu falei. Enfim, eu sei que foi juntando todas as coisas, né? Todas as coisas que eu passei, todas. Ah, sim, a palavra. Eu me lembrei que eu falei para ela, falei assim, você sabe, a gente vai aprendendo as coisas dentro da Cabalá judaica, no Educação Consciencial eles falam Cabala escura, mas é um outro termo. Cabala escura é diferente de Cabalá, da Cabalá judaica, né? Cabalá judaica é, top, eu gosto muito mesmo, muito. Agora eu já não procuro mais porque eu tenho um outro caminho, eu estou seguindo outro caminho, um outro grupo, e com eles eu estou aprendendo muito mais, está abrindo muito mais a minha consciência, né? Mas se eu deparar com algum assunto bacana assim da Kabbalah, eu vou ouvir, porque eu estou aberto para aprender. Eu sou uma pessoa aberta para aprender, né? A educação, o conhecimento liberta mesmo. E é por esse motivo que eu me libertei, né? Então eu falei para ela isso, sabe? E... fugiu de novo a memória, a palavra. Mas eu falei para ela isso que eu falei ainda há pouco, né? E a gente vai, na Kabbalah, a gente aprende a analisar o Antigo Testamento. É isso que eu falei para ela, estou agora falando para vocês. Na Kabbalah, a gente aprende a analisar. Como é que eu lia o Antigo Testamento quando eu era cristão? Eu passava os olhos. Eu lia a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, como uma obrigação. Eu tenho que, uma vez por ano, ler a Bíblia inteira. Então tinha um momento no dia que eu tirava para ler a Bíblia na sequência. Tinha outro momento que eu lia para devoção, tinha outro momento que eu lia por algum outro motivo, para estudo, né? Mas tinha aquele momento que eu lia para cumprir a sequência, até chegar no final da Bíblia. Quando eu chegava no final da Bíblia, eu voltava e começava de novo. Sei lá quantas vezes eu li a Bíblia inteira. Perdi as contas, não sei quantas vezes eu já li a Bíblia inteira. A Bíblia é evangélica, né? Essa que tem os 66 livros. Aí, minha gente, eu aprendi com a Kabbalah a analisar o Antigo Testamento. E aí é que a coisa começou a clarear para mim, porque eu comecei a analisar. Eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa com as faculdades mentais em dia, né? E aí eu comecei a analisar. Mas isso aqui não está certo. Por que isso aqui é assim? Por que ele falou isso? Mas por que essa pessoa tem que passar por isso? E eu comecei a analisar, e aquilo tudo foi formando uma opinião dentro de mim. E uma opinião com sentimento. Não é simplesmente uma opinião com sentimento. E essas coisas foram me fazendo despertar. Eu estava marcado para despertar mesmo. Um dia eu ia despertar. Eu estou com 65 anos já, né? Completei em maio desse ano 65 anos. Estou feliz da minha vida que completei 65 anos. Hoje eu tenho alguns direitos que eu não tinha antes. Eu curto pra caramba. Quando eu quero passear sem gastar nada, eu pego o meu cartãozinho que eu fui lá fazer, pego meus ônibus, saio, gente, não gasto um tostão. É até divertido quando eu estou dentro do ônibus, estou viajando sem ter gasto nada. Eu não falo isso com nenhum sentimento de culpa, porque é um direito que eles deram para as pessoas com 65 mais, né? É um direito. Então eu estou aproveitando esse direito, sabe? E às vezes, por eu não ter uma aparência de vovozinho, que eu sei que eu não tenho aparência de vovozinho, né? Cá entre nós. Os motoristas ficam me olhando, sabe? Quer dizer, quando eu não tinha o cartão, que eu mostrava a minha identidade, eu comecei sem mostrar a minha identidade, eles ficavam me olhando, não acreditavam muito. Depois que eu peguei o meu cartão, eu passo pela roleta, eles não sabem se eu estou pagando, se não estou pagando, não sabem nada, não sabem que cartão é o meu, né? Simplesmente eu passo lá. Então eu gosto muito dos meus 65 anos. Eu esperei tanto os 65 como eu esperei
os 18, quando eu tinha menos de 18, né? E aí eu esperei muito de fazer 18, porque ia fazer a maioridade, eu poder fazer coisas que eu queria fazer, que meu pai não deixava, por exemplo, né? A gente, quando é criança, a gente tem que seguir as regras dos pais, queira ou não queira, né? E eu fui muito tolo, porque eu obedeci a ele mesmo não necessitando obedecer. Vocês querem um exemplo? Quando eu fui me alistar, eu queria me alistar na Marinha. Sempre gostei do mar, mas sempre gostei do mar. Por isso que eu moro numa ilha, né? Amo o mar. E aí caramba, 1 hora. Se você chegou até aqui, parabéns, viu? E aí eu podia me alistar na Marinha, mas meu pai não gostava de jeito nenhum da Marinha, ele gostava do Exército ou Aeronáutica. E ele falou para mim, não, Marinha não, tem que ser Exército. E o posto mais perto da minha casa era realmente do Exército. Aí eu fui lá, submisso, né, para obedecer. Eu tinha 17 anos ainda, fui lá para obedecendo e me alistei no Exército. Felizmente eu sobrei, porque eu não ia suportar passar por tudo que um soldado lá do Exército passa. Eles passam maus bocados lá. Eu sei pelo meu irmão, que eu tenho 2 irmãos, um deles serviu. O cara sofria, chegava em casa... Nossa, ele chegava em casa caído. Já chegava se jogando em algum lugar e dormia até o dia seguinte. Ficava destruído, meu irmão. Ele era paraquedista, inclusive, né? Mas se eu tivesse feito na Marinha, eu acho que eu iria passar por alguns sufocos de boa, porque era o que eu queria. Eu queria fazer carreira lá na Marinha. Hoje talvez eu fosse já um almirante, né? Eu tenho faculdade, tenho, né, curso superior, do jeito que eu sempre procuro estudar. Eu acho que hoje, de repente, seria um almirante, ou quem sabe um almirante aposentado, mas ter chegado até um almirante, quem sabe, né? Mas não, eu fui fazer o que meu pai falou. Então a gente sempre teve essa coisa de obedecer regras. E aí entra a religião faz a mesma coisa. Regras, 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 regras. Se você não obedece, você é uma ovelha desgarrada. Aí começa a te botar culpa, você fica culpado, você fica angustiado, porque você se sente culpado. Gente, é uma vida horrível. É horrível você se sentir culpado por uma coisa que dizem que você tem que fazer. Um livro determina o que você tem que fazer e o que não tem que fazer, gente. Um livro. Entendeu? Por mais que seja a Bíblia, que é um livro que eu respeito muito, claro, mas é um livro. Entende? A gente não tem absoluta certeza de quem escreveu, como escreveu, de que maneira escreveu. A gente não tem certeza absoluta de nada. Né? Enquanto a gente vive a fé cristã, ou mesmo judaico, a gente crê pela fé. Mas é só isso. Entende? Então a gente obedece, as regras estão num livro. Quando muitas das vezes essas regras não condizem com você, vai de encontro ao que você sente. Muitas regras, elas violam os seus sentimentos, elas violam os seus desejos, elas violam você. Quanta coisa eu não fiz, quanta coisa eu deixei de fazer por causa dessas coisas. Eu deixei de casar com aquela moça que eu queria muito, por causa dele, do Anunnaki, que te proibiu. Ele disse que não queria que a gente casasse. Mas foi falar isso quando eu fui lá, depois de meses que a gente estava namorando. Porque ele não é Deus, gente. Ele é um ser vivo igual a nós, carne e osso. Só que ele está num outro plano e ele é muito maior que a gente. Carne e osso também. Sabe? Algumas vezes, lá no passado, quando você lê na Bíblia, né, ele apareceu para alguém, não vou falar nomes, né? Mas ele apareceu para alguém, e esse alguém, vou preparar um carneiro para você, vou preparar uma coisa. Ele estava lá preparar. E ele preparava, ele comia, gente. Deus come. Quando Adão e Eva comeram da tal fruta proibida, né? O que ele fez? Ele saiu procurando Adão. Deus procurando. Mas imagina, gente. Ele precisava procurar, ele aparecia atrás de Adão e falava, por que você fez isso? Mas não, ele ficou procurando onde você está. E perguntando várias vezes, Adão, onde você está? Aí Adão falou, né? Ele falou assim, mas como é que você soube que você estava nu? Né? Como é que você soube? Então ele não é Deus, ele não sabe disso? Ah, gente, então
Para pensar, raciocinem, abram a mente de vocês, sabe? Eu não quero ir de encontro a religião nenhuma, não é isso, né? Mas o meu desejo é que as pessoas se despertem também, para levar o máximo de pessoas para o caminho certo. Quanto menos pessoas ficarem cegas, menos pessoas vão continuar nessa roda de samsara, mais pessoas vão seguir o seu caminho. Ok, minha gente, então por hoje a gente vai parar aqui, porque se eu for deixar, a gente vai ficar 5 horas de vídeo. Tem tanta coisa ainda para a gente falar, mas eu vou voltar a outro momento. E se vocês desejarem assim uma live, que eu volte a fazer live como eu fazia ano passado, deixa aí no comentário, né? Evandro, faz live, vamos conversar pessoalmente. Sabe, aí eu faço live, aí eu respondo as perguntas de vocês, naquilo que eu souber eu vou responder, naquilo que eu não souber eu vou dizer também, né? E volto a falar para vocês, volto a afirmar para vocês, ainda que aquela aparência que eu mostrei para você, arquiangélica, né? Arquiangélica, esse é o termo certo, que me representa como eu sou divino que eu sou, e me representa um arcanjo que eu sou, né? Não sou maior que vocês. Não sou melhor que vocês. E ninguém é maior ou melhor do que eu. Somos todos iguais. A diferença é que muitos de nós estão com os olhos vendados. Muitos estão com os olhos vendados. Algumas poucas pessoas estão tirando esse véu. Algumas poucas pessoas estão se despertando. E aí sim eu posso me incluir, porque eu estou desperto hoje. Já me considero desperto, mas tem muita coisa ainda para eu continuar esse meu despertar. Estou aprendendo ainda, gente. Ainda não sei muita coisa. Eu estou aí firme com a educação consciencial. Participei agora do Semente. Eles têm várias outras programações, várias outras. E eu quero participar dessas outras também para eu ir crescendo nesse meu despertar, Como o Lian diz, né? Ele e os demais não ensinam as pessoas a despertar. Eles informam para ajudar as pessoas a despertar. Por isso o termo educação consciencial. Se vocês quiserem conhecer, vão lá. Entrem lá, eles têm mais de 1000 vídeos. Mais de 1000 vídeos, muitos deles com Lael. Vocês vão gostar, ou vocês vão aprender, ou vocês vão, pelo menos no início, vão ouvir, vocês vão ficar assim, vão questionar e tudo, mas vão poder dizer por vocês mesmos o que vocês acham. Se eu informei para vocês 1 hora de informação aqui, né, contando parte da minha vida, inclusive, para poder esclarecer melhor, eu fiquei aqui 1 hora e quase 10 minutos, imagina, né, a informação que eles têm, que é muito mais. O Lael, o Lian, existe momentos que ele consegue sair para o plano astral, consegue desdobrar, sabe? Ele consegue fazer esse desdobramento, sair do plano astral. Ele faz coisas que eu quero fazer, mas que ainda não consigo, tá longe, sei lá, talvez esteja longe ainda de eu conseguir isso. Eu estou começando, né? Meu primeiro evento foi o Semente. E quem sabe nos outros eventos é que eu vou começar a conseguir fazer coisas a mais, como um agente do despertar, um verdadeiro agente do despertar, para poder ajudar pessoas a despertarem. Porque essa é a nossa finalidade. A gente não aprende, a gente não desperta para nós só. Né? No egoísmo, eu agora estou desperto, que se lixem os outros. Não. Eu estou desperto, se eu estou desperto, agora eu tenho que começar a ajudar pessoas a se despertarem também. Isso traz informação. Agora vai caber a vocês. Se vocês aceitam, se vocês não aceitam, se vocês são contra ou não são contra, né? Isso não vai caber a mim. O que cabe a mim é informar. E eu estou começando a fazer isso a partir de agora. Está bem? Se a gente não voltar a se falar, né? Boas festas para vocês, né? E curtem bastante, mas com moderação, né? Não vão fazer besteira, não vão se embebedar, nada dessas coisas, né? Façam tudo dentro de um limite bacana, não por regras, mas pela saúde de vocês. Busquem ter saúde. E buscar saúde é uma vida, é procurar ter uma vida plena, em contato com a natureza,
com uma boa alimentação, com uma boa noite de sono, com exercícios físicos, pelo menos uma caminhada de meia hora por dia. Botar o pé na terra, gente, na grama. Façam essas coisas. Comece a despertar assim, tá? Comece a despertar, botando o pé no chão e botando a mão numa árvore, fica ali só sentindo. De manhã cedo, vai até o sol. A gente está chegando no verão, né? Mas de manhã cedo dá para fazer 5 minutinhos, alguns minutinhos, olha para o sol, fica olhando para o sol. Quer dizer, fica em direção para o sol como se você estivesse olhando para ele, você não vai ficar com os olhos abertos, porque vai te cegar, né? Mas fica com os olhos fechados, olhando para ele de olhos fechados. Você vai estar recebendo energia do sol, essa energia entra pela sua retina, mesmo com o olho fechado, faz coisas extraordinárias dentro do nosso corpo, isso é ciência também, tá? Então, um beijo grande no coração de vocês e fiquem na verdadeira paz, que é a paz da fonte criadora que tudo é, do Cristo cósmico, da Mãe Divina, né? E dessa maravilhosa natureza que nos cerca. Tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.